Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão Sustentável, um canal de comunicação aberta da Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Eu sou Ronara Marques e hoje nós estaremos falando sobre um tema fundamental para o dia atual, que é a propriedade intelectual e as ODSs. Para isso, nós estamos recebendo dois convidados. Aqui no estúdio, nós estamos recebendo Fábio Barros, representando o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Seja bem-vindo, Fábio. Obrigado pelo convite, primeiramente, né? Gostaria de agradecer de estar aqui nesse podcast dessa instituição, que é uma instituição bastante respeitada, e com o nosso outro convidado também, que é uma pessoa bastante qualificada para falar no assunto. Estamos recebendo uma pessoa muito especial, né? Um convidado muito especial representando o Pacto Global da ONU, César Alves. Seja bem-vindo, César. Bom dia, Ronara. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos que estão acompanhando. Prazer estar aqui, pessoal. Dia 26 de abril é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual e este ano o tema é Propriedade Intelectual e as ODSs. A Organização Mundial de Propriedade Intelectual tem um papel fundamental e importante incentivando a criatividade, a inovação, o empreendedorismo, e a Organização das Nações Unidas vem intrinsecamente ligada a essa importância por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que reconhece a propriedade intelectual como uma ação importante para a economia criativa, inclusiva, e trazendo desenvolvimento sustentável para todo mundo. Aqui no Brasil, o órgão responsável para nos dar esse apoio, para nos conceder essas proteções, é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E antes de nós falarmos sobre o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, eu gostaria, Fábio, que você falasse um pouquinho para a gente o que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, qual a função e o papel de vocês no nosso país. Tudo bem. Então, vamos lá. O INPI é a sigla de Instituto Nacional da Propriedade Industrial e ele é uma autarquia federal ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E qual é o papel do INPI? No caso, é executar, no âmbito nacional, as normas ligadas à proteção da propriedade intelectual no Brasil. Certo? Além disso, nas atribuições do INPI está de pronunciar-se sobre a adesão ou não, ou a assinatura ou não de convenções internacionais que tratam do tema, certo? Outra função que é muito importante e que é a que está mais voltada para o público é justamente o INPI oferece uma série de serviços, e entre esses serviços estão o registro de marcas, o registro de desenhos industriais, de indicações geográficas, né, a análise e concessão de patentes, a averbação de contratos de transferência de tecnologia, a averbação de contratos de franquia, por exemplo. Então, tudo que envolve essa parte de propriedade industrial dentro do país é associado ao INPI. Para fechar, é só uma distinção que sempre acontece um pouco essa confusão às vezes, que a gente está falando do Dia Mundial da Propriedade Intelectual, mas o INPI é Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Então, qual seria então essa diferença? Na verdade, a propriedade industrial ela é como um ramo da propriedade industrial. Então, a gente está falando de marcas, patentes, indicações geográficas e outros aspectos, como por exemplo o direito autoral, estão fora do âmbito do INPI. Então, basicamente, esse é o nosso papel do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Perfeito. O direito autoral está dentro da propriedade intelectual, mas Isso. O órgão que concede o registro não é o INPI. Sim, na verdade não é necessário ter um registro para o direito autoral, né, pela lei do direito autoral. Então, esses aspectos mais ligados à questão das obras artísticas, de radiodifusão, de execução, estão fora do âmbito do INPI. Então, o INPI foca-se na propriedade industrial. Perfeito. E aproveitando, né, que vocês falou para a gente sobre a atuação do INPI, vocês participam ativamente todos os anos desta celebração do Dia Mundial da Propriedade Intelectual. E aí, a gente vem trabalhando, ano passado, inclusive, o tema foi Mulher na Inovação, né? Todos os anos são temas bem interessantes que a gente trabalha direcionado pela Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o porquê dessa ação, o que é o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, que é novidade para alguns, né? Sim, sim.
O Dia Mundial da API, né, o Dia Mundial da Propriedade Intelectual, é um evento que é organizado, né, que é capitaneado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, desde o ano 2000. E qual é o objetivo desse Dia Mundial da API? É tornar a API mais conhecida do público e de forma que o público consiga entender a importância e o impacto que a propriedade intelectual tem na sua vida cotidiana. E também outra forma, e é uma forma também de valorizar os criadores, os inventores, os inovadores. Então, esse é o objetivo do dia, né? A primeira edição que você vai ter é em 2001. Né? Então a gente já vem com várias edições desse Dia da Propriedade Intelectual e o dia 26 de abril é porque é o dia, a data, em que a convenção que criou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual entrou em vigor, certo? Então, esse dia 26, por isso que é o dia 26 de abril, não é uma data aleatória, né? E, então, você tem a OMP, que é essa organização internacional, que a sigla é WIPO, né? Então você pode encontrar WIPO também, ou OMPI, OMPI, né? Organização Mundial da Propriedade Intelectual. É uma organização internacional, multilateral, é uma agência das instituições que estão associadas diretamente ao sistema das Nações Unidas, e ela trata justamente dessas questões da propriedade intelectual. Então, ela está sediada em Genebra, na Suíça, e o Brasil faz parte dessa organização desde 1975, certo? Então o Brasil já tem bastante história dentro dessa organização. Muito bom. E o tema escolhido para esse ano, né? Propriedade intelectual e as ODSs. Muita gente pergunta qual é a relação, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? As ODSs a gente vem trabalhando bastante, demonstrando em todas as atividades que nós estamos realizando qual é o impacto da propriedade intelectual nas ODSs, qual a relação, assim. Muito bem, então vamos lá. Eu vou destacar, assim, eu poderia passar aqui muito mais tempo falando, mas a gente tem uma limitação de tempo. Então eu vou focar em alguns pontos principais que é colocado pela própria Organização Mundial da Propriedade Intelectual, certo? Então, o primeiro, e que acaba sendo a base de tudo, é que o fato que a API ela é um conjunto de ferramentas. Então, o que esse conjunto de ferramentas propicia? Ele propicia que os titulares de um direito de propriedade intelectual, ele tenham formas de impedir que terceiros copiem ou usem aquela tecnologia sem a sua permissão, certo? E esse aspecto ele é muito importante e desemboca no próximo item, que é a API como motor da inovação. Por quê? Esses direitos, eles geram mais inovação e mais criatividade, porque ele permite que os inventores e criadores recebam recompensa pelo seu trabalho. Imagine que você desenvolve uma marca, você cria uma patente, uma invenção, e de repente você é copiado, e você não tem nenhuma retribuição pela cópia do trabalho que você desenvolveu. Então, esse é o segundo aspecto que é muito importante, né? Outro aspecto também é a proteção da reputação, gerada pelo meio das marcas. Então você não tem apenas as patentes, as invenções, mas também a proteção das marcas. O terceiro ponto que eu poderia citar é que a API ela é um facilitador. Por quê? Como eu tinha falado no item anterior, ela permite que um criador, seja um criador de uma marca ou criador de uma invenção, um inovador, consiga ter resultados pelo seu trabalho. E ele acaba evitando, muitas vezes, um conflito ou resolução de conflitos. Porque, por exemplo, na hora que você deposita uma patente, então, naquele texto da patente está muito bem delimitado qual é a sua invenção. Ou, se você tem uma marca que a sua marca é registrada, aquele seu nome, aquela sua logo, né, que as pessoas chamam de logomarca, está registrada, está bem delimitada. Então, isso evita confusões ou questões como concorrência desleal, certo? E por último, eu queria destacar que a API também oferece opções, apesar de tudo, né, dos 3 itens anteriores que eu falei, estar sempre relacionados ao registro ou ao direito de você impedir terceiros, você pode utilizar a API como ferramenta para você disseminar esse conhecimento ou você permitir que ele seja acessível ao público. Porque no momento que você é titular de um bem de propriedade intelectual, você é a única pessoa que tem direito de excluir terceiros, né? Então, se você é o titular de um bem de API e você não quiser excluir terceiros, você quiser trabalhar como, por exemplo, como um sistema de software livres, por exemplo, você pode. Então, só que, se você ao mesmo tempo, você não tem essa titularidade desse direito, pode ser que um outro
possa ser titular dessa, ou de uma tecnologia, ou de algo parecido, ou da marca, enfim, certo? Então, como a gente pode ver, essas bases da propriedade intelectual, elas estimulam os inventores e os criadores a trazerem soluções, a trazerem inovações nas mais diversas áreas. E aí é que entra a associação com as ODS. Então, já que a gente está falando de desenvolvimento sustentável, então você tem um estímulo, por exemplo, de criações que levem, por exemplo, à despoluição, ou ao fornecimento de água limpa, ou agricultura sustentável, ou energia limpa, ou você ter, por exemplo, trabalho decente, o desenvolvimento social, o desenvolvimento industrial. Por quê? Porque você estimula os criadores a desenvolverem soluções em todas essas áreas, certo? Então, em suma, a propriedade intelectual ela pode servir justamente como um motor, como um vetor para esse desenvolvimento, né? Ao estimular a sociedade, os inventores, as empresas, instituições de ciência e tecnologia a trazerem soluções para esses pontos que já são trazidos aqui na ODS. Então, eu diria que nenhum dos pontos da ODS passa completamente por fora da propriedade intelectual. Então, todos eles vai ter sempre alguma coisa que vai estar associada, seja uma marca, uma indicação geográfica, uma patente, um desenho industrial, enfim. Sim. Inclusive, vocês têm o reconhecimento também de ações como, por exemplo, as patentes verdes, né, que são concedidas para tecnologias que têm esse cuidado, exatamente, esse olhar de proteção ambiental. Isso. Muito bacana. E aí, aproveitando a tua fala, eu queria direcionar agora ao César, né? A gente sabe que o Pacto Global tem realmente um papel fundamental em toda essa jornada, em toda essa história. E, César, qual é o papel do Pacto Global na promoção da responsabilidade socioambiental e da sustentabilidade corporativa, né? E de que maneira esse compromisso está relacionado com o Hub ODS do Ceará? Perfeito, Ronara. Primeiramente, né, parabenizar o Fábio pela fala, né, muito interessante e muito, né, explicativo, né, o que você trouxe e como que isso casa, né, com os ODS ali. Eu acho que é importante ter essa disseminação de conhecimento, tá? Fazendo um paralelo aqui, o Pacto Global ele surge, né, no início dos anos 2000 ali. Foi uma proposta, na verdade, do então secretário da ONU, Kofi Annan, que fez uma proposta, né, um chamado para as empresas, né, do mundo todo em prol da sustentabilidade corporativa. A ideia é que os objetivos de desenvolvimento sustentável, a gente tem eles, né, de uma forma muito mais amplificada, né, na sociedade civil, por assim dizer, mas o que a ONU busca com o Pacto Global é trazer as empresas, né, são players específicos para poder estar com organizações não empresariais, com governos, com a sociedade civil em si, né, em prol da realização, do alcance, na verdade, desses objetivos, tá? Então, o pacto, ele surge realmente nesse chamado com a ideia de trazer as empresas para um olhar voltado para a sustentabilidade, para um olhar voltado para o desenvolvimento sustentável do mundo, né, com base em direcionamentos, né, que são localizados, vamos colocar assim, do que acontece no mundo que é trazido aqui para o Brasil. E isso acontece em todas as 72 redes locais. Então, hoje, o Pacto Global no Brasil, ele busca, né, ter a disseminação desse conhecimento, trazer as empresas para um cenário, né, para um palco, na verdade, de visibilidade e também de entendimento ali do que elas precisam fazer para ter esse desenvolvimento alcançado, né, como que isso pode ser feito. Então, a ideia, né, como que o pacto ele faz essa promoção, né, da responsabilidade socioambiental? A ideia é fazer essa disseminação pelas empresas. Temos hoje várias, né, entidades, organizações não empresariais que são muito engajadas com a pauta de sustentabilidade, e o papel do pacto, na verdade, é atrair as empresas que ainda não estão nessa jornada ou que já estão e queiram, né, estar ainda mais próximos ali do que né, o mundo em si olha, né, com essa pauta de sustentabilidade e o que a sociedade local, né, o que o Estado, o que a cidade também tem essa visibilidade. Então, o pacto ele traz isso do mundo na rede local que é o Brasil
e a gente tem os hubs, né, o Hub ODS, que é a iniciativa do Pacto, para poder disseminar esse conhecimento, avançar mais rápido, né, em prol aí da Agenda 2030, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e no Ceará nós temos uma unidade do Hub, tá? E a ideia é realmente que o Hub se torne mini pacto, né? Então nós temos uma disseminação de conhecimento muito forte que vem de fora, né, que ao chegar aqui no Brasil existe essa disseminação que muitas vezes está muito centralizada ali em São Paulo, né? Nós temos um hub também no Rio de Janeiro, mas quando a gente fala eixo, né, no eixo Rio, São Paulo, né, às vezes fica muito focado em São Paulo. Então, o grande objetivo do pacto, né, e aí pensando realmente nessa responsabilidade socioambiental, né, e a sustentabilidade corporativa, de trazer isso de forma localizada, tá? Então, esse é o grande papel do Hub. O Hub ele tem, né, como objetivo realmente a gente ampliar ainda mais a atuação do pacto de forma regional, tá? Perfeito, César. Aproveitando a tua fala, fala para a gente como que as empresas e as indústrias elas podem fazer uso do potencial do Hub ODS Ceará para adequar as seus projetos às ODS da ONU. Perfeito, Ronara. O Hub ele tem algumas entregas, né, que elas não substituem de forma alguma a participação como signatário, né? Antigo termo signatário, hoje nós chamamos de participantes, tá? Do Pacto Global, mas a ideia é que os participantes do Pacto eles têm acesso a diversas iniciativas do Pacto. Então, a empresa, né, que se torna ali participante, ela tem acesso ao Academy, que é a maior plataforma, né, de cursos de sustentabilidade do mundo, tá? Tem acesso a grupos de trabalho com empresas renomadas e de forte penetração ali de mercado, tá? Participa também, né, das plataformas de ação onde nós temos os movimentos, né, que são uma maneira de acelerar o atingimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, ok? E, além disso, a gente tem a COP, que é a Comunicação de Progresso, que hoje ela é um norteador de atingimento, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não só uma ferramenta de reporte mais, mas a ideia é que é algo que as empresas conseguem absorver e mapear, né, ter esse norteamento ali de como que ela está nos objetivos com que ela se compromete mais. A gente sabe que, né, no mundo ideal, né, seria todas as empresas estarem 100% comprometidas, né, com todos os 17 ODS, mas a gente entende que existe o trade-off, a necessidade desse trade-off. Então, nessa toada, o Hub, na verdade, ele tende a ajudar as empresas regionalmente a terem acesso a esse conteúdo que é disseminado pelo Pacto a nível nacional. Então, o Hub, ele é uma forma gratuita das empresas participarem, de certa forma, do Pacto Global. Igual eu falei, não substitui a experiência completa, mas a empresa, quando ela faz parte do Hub, ela vai estar disponível ali para poder participar de eventos locais. Então, tendo algum evento do Pacto no Ceará, né, assim como teve no ano passado em Fortaleza, o Conexão ODS, a ideia é que as empresas que estão conectadas com o Hub, elas vão ter acesso, né, em primeira mão a esses eventos, tá? E também a possibilidade de ter acesso a algum tipo de workshop, algum tipo de curso que o Pacto faça no estado. Lembrando sempre que o Hub ele tem muito essa pegada de focar ali regionalmente. Então, a ideia é que se nós temos um grande evento do Pacto Global da ONU que está acontecendo fora do país, né, ou então está acontecendo em alguma outra região, a ideia é que, por meio da nossa newsletter mensal, a gente compartilhe, né, os highlights, o que está acontecendo de novidade, assim, para as empresas estarem mais próximas. E, além disso, né, periodicamente nós temos alguns webinars, né, na verdade, nós temos não diria workshops, né? Seria uma troca de experiência online, né? Ou também pode ser presencial do próprio Hub. A gente convida empresas ali do Hub para poder apresentarem cases, né? Do sucesso, perdão, da implementação dos ODS na estratégia de negócio. Então, uma troca de experiência muito rica, né? Que o Hub consegue trazer isso de forma regional.
Muito bom, César. Você falando e eu já visualizando uma jornada aqui, né? As empresas, com o apoio de vocês para desenvolver projetos totalmente relacionados à ODS, às tendências do Estado, como você colocou, a gente entrando para fazer a proteção do que surgir e o INPI analisando se vai conceder ou não, né? Mas, tipo, tem várias possibilidades aí. É muito bom saber que existe todo esse apoio aqui no estado do Ceará e em outros estados, né, através dos hubs, para ajudar as empresas a se adequarem às ODS em suas atividades. E aproveitando essa nossa conversa e o que eu imaginei do que pode surgir, fala para a gente um pouquinho, Fábio, como que o INPI pode auxiliar nessas questões, né, de proteção e Sim, relacionada ao ODS. vamos lá então. Eu gostaria de mencionar algumas possibilidades, né? Então, que fazem parte de programas, né, atualmente em curso no INPI, e um dos primeiros que eu gostaria de citar é o trâmite prioritário, né? E o que é o trâmite prioritário? É o trâmite prioritário de processos de patentes, né? Um trâmite prioritário de processos administrativos no qual o alvo são patentes. Então, ele é um programa que permite um exame mais rápido de patentes. E assim, vai ser qualquer patente? Não, você vai ter patentes que são ligadas a alguns temas. E entre esses temas está o que você tinha mencionado antes, como por exemplo patentes verdes. Mas só patente verdes? Não, você pode ter, por exemplo, ligado a determinadas áreas da saúde, como por exemplo, um dos exemplos como patentes ligadas à Covid, por exemplo. Então, esse trâmite prioritário, ele permite que patentes que tenham determinados interesses, como, por exemplo, as duas que eu citei aqui, voltados para a área de saúde, para algumas doenças específicas, ou, por exemplo, voltados para patentes verdes, tenha esse processo de exame acelerado. Se você entrar no site do INPI, você vai ver que tem mais uma série de outras questões, mas eu queria pontuar essas duas aqui. Uma outra possibilidade também é o programa de mentoria, né, que se trata do quê? De uma disseminação, um outro programa do INPI, que trata de disseminar a cultura de PI em empresas, né, que têm algum tipo de financiamento público, algum tipo de fomento, né, de alguma instituição pública, de algum órgão de fomento, ou de instituições de ciência e tecnologia. Para quê? Para que esses inventores, esses pesquisadores, eles se capacitem nessa área e que eles consigam aproveitar melhor, eles consigam proteger melhor, os bens, os itens, as tecnologias que eles criam, por exemplo. Então, isso é uma forma de estímulo nessas áreas tecnológicas. Um terceiro que eu gostaria de citar é o UPTEC, né, que é um curso aberto que o INPI tem. Então você pode ir lá se cadastrar, porque é um curso assíncrono, então você consegue colocar de acordo com a sua agenda, e você tem vários aspectos assim gerais da propriedade intelectual, e no final você tem acesso a uma pequena avaliação, e aí você faz essa avaliação e você tem acesso a um certificado. Mas não apenas o PTEC, eu também gostaria de citar mais que é toda uma quantidade de cursos na área de propriedade intelectual que é oferecido pela Academia da Propriedade Industrial, que é uma parte, né, um departamento dentro do INPI. Além disso, a gente tem uma grande quantidade de cursos que são oferecidos para os mais variados públicos. Então, você tem, por exemplo, desde inventores, pequenas empresas, empresas de bases tecnológicas. Você tem, por exemplo, voltado para públicos específicos, como curso para PI para jornalistas, para bibliotecários. Você tem também cursos que são voltados mais para o ativo que você quer proteger. Então, um curso onde você vai ter os princípios, as bases. Se você quiser proteger um software, se você quiser proteger uma patente, ou um desenho industrial, ou uma marca, ou indicação geográfica, e etc. E por último, que também é uma coisa que eu gostaria por último, né, mas não menos importante, que são os radares tecnológicos, né? O que são esses radares tecnológicos? São estudos, né, que o INPI faz baseado em tecnologia que estão presentes nas patentes. Então são feitas pesquisas nas bases de patentes, né, porque essas patentes são documentos públicos, né, acessíveis. Então você tem especialistas no INPI que fazem esse levantamento, e aí a partir desse levantamento eles mostram, por exemplo, as tendências, onde que está tendo maior desenvolvimento de determinadas tecnologias, e dentro dessas tecnologias que já houveram radares tecnológicos, você tem diversas tecnologias, por exemplo, que
novamente, tratam de assuntos diretamente ligados ao ODS. Então, por exemplo, bioinsumos, veículos elétricos, hidrogênio verde, gerenciamento de resíduos, cidades inteligentes, entre uma outra série de estudos, né? Então, são como são definidas essas prioridades, quais são os temas que vão ser tocados? Ou são temas estratégicos dados pelo governo, ou sugeridos por organismos, por organizações, por instituições que são parceiras do INPI. Então, assim, esses 5 pontos, por exemplo, todos eles eu poderia dizer que estão de forma direta ou indireta, seja pela promoção da educação, seja pela promoção de tecnologias verdes, seja por divulgação de tecnologias e de tendências ou proteção dessas tecnologias. Então, isso aí seria uma forma que o INPI tem de dar a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento social e ambiental da sociedade. Muito bom, muitas oportunidades, né? Esse momento é bom para a gente disseminar essas possibilidades que existem, porque são várias, né? Que o INPI vem trabalhando. E aí, aproveitando, falando sobre essa questão de inovação, de invenções e propriedade intelectual, nós temos diversos casos, acho que na maioria das situações que eu acompanhei, né, nesse meu tempo de trabalho em relação a isso, os projetos surgem de parcerias, né? Então, a gente tem muitas parcerias. A gente tem um caso específico que aconteceu aqui no Ceará, que foi o Elmo, por exemplo. O Elmo, ele foi um desenvolvimento de uma tecnologia para a saúde durante a Covid, que teve a participação de instituições públicas, privadas, né? Teve o Senai, teve as academias privadas, academia pública privada, teve indústria, teve o próprio governo. Então, foi um trabalho que a gente teve ali a vivência da atuação concreta da Tríplice Hélice ali para o desenvolvimento de inovação e tecnologia. E considerando essas parcerias, essas possibilidades, César, fala para a gente de que forma o Pacto Global, o Hub ODS aqui no estado do Ceará pode contribuir com a ampliação e com essa rede de colaboração entre instituições privadas, empresas, governo, sociedade civil, para um desenvolvimento sustentável. O pacto, ele tem, igual comentei no início, né, ele tem esse foco um pouco mais definido, né, nas empresas do setor privado. É muito aquela questão de a empresa, por ela ter fins lucrativos, muitas vezes ela tem o lucro como objetivo principal e, né, realmente, né, eu que sou, né, formado em administração, eu sei que a necessidade de existência da empresa, uma delas é lucro. Então, o lucro, ele é o objetivo, né? E como que isso casa, na verdade, com os objetivos de desenvolvimento sustentável? Como que a gente traz esse olhar, né, para essa frente de ESG, né, que casa ali com os ODS? Por meio, realmente, dessa conexão que o Pacto faz, de mostrar como que isso deve ser aplicado na estratégia de negócios. Então, o Pacto, ele tem como é que eu posso dizer, esse foco maior nas empresas do setor privado, porque nós temos diversos órgãos que eles já comunicam com governos e também com algumas organizações não empresariais. Todavia, o hub do pacto, ele vem com esse objetivo de fortalecer essas redes de forma local, tá? Então, o acesso ao hub ODS, ele é irrestrito. Qualquer empresa de pequeno, médio, grande porte, uma organização não empresarial, uma ONG, uma associação, um órgão governamental pode fazer parte, pode contribuir localmente com o Hub. E com isso contribui também com o Pacto Global. Né? Eu acho que muitas vezes o que é discutido nos grupos de trabalho, nas plataformas de ação, tem muito foco realmente no setor privado. E o Hub, na verdade, ele propõe esse diálogo localmente, né, regionalmente, para que as empresas, as organizações, né, e os órgãos governamentais eles se comuniquem, né, fortaleçam essa rede. Então, vou dar um exemplo aqui, inclusive, do governo do Ceará, que né, esteve presente na COP em Dubai, né, teve um contato muito próximo com o Pacto Global. Então, esse tipo de parceria, ela existe, ela só não é
como é que eu posso dizer, tão ampla quanto que o pacto tem com o setor privado. E é por isso, né, e por isso se dá, na verdade, a existência dos hubs. O hub, na verdade, ele vai fortalecer isso localmente, porque qualquer tipo de organização pode fazer parte e pode ter essas trocas. Quando eu comentei aqui da troca de cases, né, de oportunidades realmente ali, de ter uma interação entre empresas da região, né, são interações tanto das empresas com a organização âncora, que é a FIEC, né, mas também pode ter esse tipo de conexão com alguma organização não empresarial que está fazendo parte do Hub, que quer contribuir, quer trazer alguma coisa de diferente, né, quer fazer parte, quer dar um suporte, na verdade, ao Hub, às vezes quer até sediar um evento, alguma oportunidade ali de fazer algo diferente. Então, o Hub, ele constrói essa rede, né, e ele, na verdade, ele tem esse papel de ser um facilitador, de promover esses encontros. Então, se tem uma busca, né, no estado do Ceará, de quem que pode, talvez, auxiliar a empresa ou a organização com esse ODS especificamente, a ideia é que o Hub ele sirva ali como essa ponte. Ele sirva realmente como o centro ali, né, em prol da Agenda 2030 no estado do Ceará. Então, isso, na verdade, é o papel do Hub, realmente de fortalecer, independente ali da natureza da organização, né, fortalecer a presença dela, né, nessa busca aí pela Agenda 2030. Perfeito, muito bom. E nós estamos encaminhando para os nossos momentos finais. Felizmente, o assunto é muito bom, né? Dá vontade de ficar um tempão aqui falando sobre isso. Mas eu gostaria de passar a palavra para vocês, Fábio, para suas palavras finais, né, sobre esse nosso momento, esse nosso encontro. Primeiramente, novamente agradecer por estar aqui participando desse podcast. Eu acho que é sempre bom, é sempre, pelo menos para mim, é sempre bom estar falando um pouco sobre propriedade intelectual. É um tema que eu gosto. E eu espero que a minha participação aqui, aliás, a nossa participação aqui, gere a curiosidade no nosso ouvinte, telespectador, para que ele procure um pouco mais entender tanto as ODS ou entender a própria questão da propriedade intelectual, e que eles entendam, que as pessoas entendam melhor como é que isso aí funciona e até o impacto que isso tem na vida, porque às vezes se imagina que é uma coisa distante, que está longe do dia a dia, mas não, mas tem impacto direto sobre a nossa vida, né? Como é o próprio motivação do Dia Mundial da API, que é justamente trazer a criação de eventos, estímulo de eventos e de situações como essa aqui que a gente está aqui hoje, para que as pessoas entendam melhor esses pontos. Outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, de lembrar é o seguinte: tudo que foi mencionado aqui, tudo que eu mencionei, vocês vão encontrar no site do INPI, com muito mais detalhes. Então, todos os programas que eu falei, as que eu mencionei, todas essas questões vocês vão encontrar lá. Outra coisa que eu recomendo também é o acesso às redes sociais do INPI. Então, Instagram, o X, né, antigo Twitter, o LinkedIn, Facebook, e lá você vai encontrar toda essa programação. Então, eu mencionei alguns cursos, alguns eventos que eu tinha mencionado aqui anteriormente. Pois então, lá nas redes sociais você vai encontrar isso aí, e aí você consegue se programar para participar, para acompanhar de algum desses eventos. Então, finalizando, obrigado pela minha participação, pelo convite aqui. Eu espero que tenha chamado a atenção do público para esse assunto, que é um assunto muito importante, e sigam as nossas redes sociais do INPI. Obrigado. Obrigada, Fábio. César, seu recadinho final. Pessoal, gostaria muito de agradecer essa oportunidade, né, de estar falando aqui um pouquinho sobre o pacto, sobre a iniciativa que é o Hub ODS, tá? É uma troca muito, muito rica, né? Então, aprendi bastante aí com as falas do Fábio, né? Inclusive, né, garanto aqui que eu vou procurar saber um pouquinho mais também, né? E eu gostaria de fazer um convite semelhante, né? Eu gostaria que as empresas que se interessaram aí, né? Acredito que, né, muita gente que já esteja na pauta de sustentabilidade conheça o Pacto Global, mas eu gostaria de fazer um convite realmente a conhecer um pouco mais, né, e entender que o pacto ele está aqui para todas as empresas. Então, assim, não importa se a empresa já iniciou uma jornada de sustentabilidade ou então se ela está buscando, né, como iniciar, o pacto ele vai ajudar sendo um guia, né, para que esses objetivos de desenvolvimento sustentável que a gente fala tanto,
né, eles sejam alcançados aí pela empresa, tá? Então, fica meu convite, né, as pessoas conhecerem um pouco mais sobre o pacto. As empresas do Ceará convido a fazer parte do Hub, não tem nenhum custo, né, vai ter um acesso ali a informações exclusivas, né, que o pacto ele traz tanto de fora quanto que está acontecendo no cenário nacional, né, a gente faz uma curadoria também de notícias da região para poder trazer, então as empresas elas ficam conectadas e também essa possibilidade de fazer parte, né, desses eventos que a gente tem regionalmente. Então, é uma oportunidade de troca, né, as empresas que já são participantes do pacto, né, por favor, vocês estão perdendo tempo de não fazerem parte do Hub, é algo a mais, é um plus ali de já ser participante. As empresas que querem, né, ingressar aí na pauta de sustentabilidade, às vezes não sabem por onde começar, façam parte do Hub também, né, a gente tem essa tratativa interna aqui de também ser um guia para poder ajudar no desenvolvimento, né, da melhor forma possível. Então, vocês podem acompanhar o Pacto aí pelas redes sociais também, né, o LinkedIn do Pacto tem sempre coisa nova, tem sempre algo, né, contemporâneo ali, que o nosso CEO, o Carlos, por exemplo, que é colunista da Valor Econômico, ele traz com uma visão dele, né, voltada, né, às vezes o pessoal pensa que por ser C-level, né, tá trazendo uma visão muito, né, no topo assim da hierarquia, mas não, é um diálogo muito interessante que dá para extrair, né, dá para obter essas informações, conhecimento ali de forma muito ampla por lá também. Então fica meu convite aqui, né, estou à disposição aqui no BAC também, caso, né, queiram saberem um pouco mais sobre o Hub, e para as empresas do Ceará, por favor, a FIEC, né, nossa organização âncora aí, ela é o Pacto Global no estado do Ceará, então, né, o que precisarem aí, podem procurar o pessoal também do Observatório da Indústria, tá bom? Perfeito, muito bom. E eu gostaria de reiterar a importância da propriedade intelectual, né, como catalisador da inovação e a importância de continuarmos incentivando essa colaboração global, né, para estimular políticas, normas que possam estar incentivando o desenvolvimento, a criatividade, o empreendedorismo e a prosperidade econômica aliada aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Obrigada, Fábio, pela sua participação. Obrigada, César. Obrigada a você aí de casa. Até o próximo encontro.